realidade, eu tenho alguns diretores que sempre foram a minha paixão, desde que eu me entendo por gente que gosta de cinema. Então, eu tenho Fellini, Woody Allen, Pasolini, então, Fassbinder. Na realidade, eu acho que eu tenho inspiração de todos esses diretores, gotas ao longo do filme, na relação que eles têm de linguagem. Eu costumo dizer que os meus filmes, eles aparecem quase prontos na minha cabeça, sabe? Eu engato, quando eu tenho uma ideia, eu tenho que botar ela no papel, porque ela aparece já em 3D. No caso do Carlota, eu achava, quando eu comecei a pesquisar, que eu queria fazer um filme sobre o descobrimento do Brasil, porque eu queria entender as raízes da relação do Brasil com o mundo, porque essa subserviência, porque essa coisa tão... como se a gente fosse criança a vida inteira e precisasse de referências americanas, europeias, da onde vinha o nosso... Nós somos colonizados intrinsecamente, né? Parece que está marcado no nosso DNA. Você vê, é só a gente ver o que a gente está passando agora, né? Que é mais ridículo. Então, eu tinha certeza absoluta que eu tinha que criar uma linguagem onde o narrador pudesse ser crítico em relação ao Brasil e aos países. Se você prestar atenção no Carlota, só tem cacetada para todo mundo. Não sobra ninguém. Todo mundo, aos olhos daquele escocês, ao contar a história, tem um problema. Os ingleses são oportunistas, os portugueses são bobos, mas são espertinhos e tiraram muita coisa do Brasil. Você vai vendo os brasileiros mais do que bobo, oferecendo tudo, a casa, já trocando, favores reais por alguma coisa para conseguir. Então, na realidade, o Carlota é um pouco a raiz dos problemas que a gente vive hoje de outra maneira. Contado de uma forma lúdica, contado um pouco chanchado, mas com um elenco com muita seriedade. O tempo todo, eu nunca deixei nenhuma cena resvalar para a comédia rasgada com o elenco. Você pode bater, entendeu? O elenco, se você olhar para o olho de todo mundo, falo isso com olhos fechados, assim, não tem um fora, não tem um desencarnado, não tem um debochando do personagem. Está todo mundo ali de verdade, independente do absurdo que a cena possa resultar. Então, para mim, foi um trabalho de linguagem, um trabalho muito estudado, e eu sabia que eu só tinha uma maneira de contar essa história, que foi da maneira que a gente contou, usando um narrador, para que ele pudesse solucionar os problemas de produção, fazendo uma linguagem muito definitiva para cada país. E eu tive uma equipe maravilhosa, você veja, minha parceira até hoje, mão direita e esquerda, entendeu? E um elenco primoroso que hora nenhuma me abandonou, hora nenhuma falou em dinheiro comigo. O elenco falava em dinheiro comigo, entendeu? Porque todo mundo sabia que a gente fazia com muita dificuldade. Então, para mim, é só memória boa. Bom, a minha relação com a Carla começou há 32 anos, 93, quando a Emília Duncan, que eu fazia teatro comigo, porque eu era uma produtora de teatro, e ela me apresentou Ela era atriz e aí começou a trabalhar como produtora. Fui bailarina, atriz. Contando a verdade, já que estamos aqui. Depois virei produtora, descobri meu verdadeiro talento e amo ser produtora, nasci para isso. E aí conheci a Carla nessa época e a melhor coisa é você não ter o conhecimento, porque você não antevê a dificuldade. Então eu não tinha nenhum sofrimento, eu não ficava, não vou conseguir. Para mim era tudo tão novo.
que, assim, conseguir uma lente já era muito difícil, porque eu não sabia o que era lente, 3 tabelas, perna de 3. Eu não sabia nada. Eu nunca tinha Falava para Bianca, a Bianca, não se preocupa com isso, você sabe. Você pode não saber tecnicamente as coisas, mas produzir é produzir. Seja o que for. Carla só me falava, olha, igual teatro. Não se preocupa. Faz em teatro, faz a mesma coisa. E aí eu fui fazendo, fui fechando apoio, e ficava todo mundo de cinema, né, que tem mais recursos, ficava muito impressionado como é que eu conseguia realizar as coisas com nada. Eu conseguia tecido, conseguia isso. Precisa o que? Precisa isso, aquilo, tinta. No dia seguinte eu tinha tudo. Então, assim, eu não via dificuldade porque eu não tinha esse conhecimento do quanto era difícil produzir para cinema, né? Foi minha primeira vez. E eu acabei virando sócia da Carla ao longo do filme, porque não tinha dinheiro, e eu troquei o que seria o meu cachê por um percentual do filme. E aí eu virei sócia da Carla naquele momento. Ficamos sócias durante 14 anos. Depois eu abri a minha produtora, que é a Gávea Filmes. Carla continuou, foi para o Municipal, foi fazer, enfim, foi com outros projetos, e eu fui fazer outros projetos de cinema. Fiz o Faroeste Caboclo, fiz o Eduardo e Mônica, enfim. Há um ano e pouco eu procurei a Carla porque eu tinha os direitos para fazer o Cobra Norato, uma ópera. E aí eu, na hora, pensei na Carla, eu falei, Carla, tem essa ideia, esse livro, esse poema, eu só penso em você para fazer. Ela não sabia nem direito o que era, topou na hora e a gente, enfim, voltou a trabalhar junto há um ano e pouco. E aí ela me chamou para ver o Carlota na Cinemateca. E a emoção que eu tive nesse dia foi uma coisa muito inexplicável, assim. Eu vi o filme como se fosse pela primeira vez. E eu só falava para Carla, esse filme é muito bom, esse filme é muito bom. Vamos fazer alguma coisa. E a Carla sempre falou em remasterizar e recuperar a cópia e tal. Eu falei, vamos fazer, ano que vem são 30 anos, vamos fazer um projeto, enfim. E acabou uma coisa levando a outra. Eu chamei ela para a ópera, ela me chamou para essa projeção, e aí a gente bolou junto esse projeto de relançar. Eu falei, vamos fazer igual a gente fez há 30 anos, vamos lançar pequenininho, vamos... Fazer uma celebração. É uma celebração. A gente não tem nenhuma... Quer dizer, não tinha, hoje eu tenho, tá? Para, não começa. A gente não tinha intenção assim, vamos arrebentar de público. Agora, aquele bichinho que começa, eu falei, agora eu tô querendo. Depois da reação de ontem. Depois da reação do público, eu falo, cara, a gente pode fazer um público bacana, porque as pessoas... É um outro olhar. Você vê no YouTube, não é você ver o filme. Você assistir mesmo é na sala escura. É um outro momento. E isso que a gente está vendendo. É essa emoção da sala escura. Que as pessoas voltem a ter esse prazer. Que nada substitui o cinema. A experiência. Nem uma tela de 200 polegadas na sala da sua casa não substitui aquela coisa coletiva de ver um filme ali com a pipoca, com aquele ar-condicionado, aquela projeção, aquela telona na sua frente. Então a gente está vendendo essa emoção para as pessoas. E, assim, o que eu acredito é que os filmes, cada um tem o seu caminho. Eu acho prejudicial para o cinema que os filmes já cheguem na sala de cinema com o compromisso de 40 dias depois estar no streaming. Isso atrapalha muito a carreira do filme no cinema. Claro que tem filmes que não tem nem espaço no cinema e vão direto para o streaming. Cada um tem uma história. Agora, essa coisa de... Os que têm possibilidade deveriam poder ter mais tempo. Uma janela maior. Uma janela maior. Para que as pessoas... aproveitem e vá no cinema e não fique esperando, daqui um mês vai estar no streaming, não vou gastar esse dinheiro, vou ver um show. Então, enfim, não tem uma receita. Não posso dizer, olha, tem que ser feito assim. Eu não sei como tem que ser feito.
Só acho que cada filme tem um caminho e deve ser pensado de uma forma diferente.